eu vou colocar para vocês algumas matérias que remontam ao dia 8 de janeiro e tem a ver com a comemoração, se é que a gente pode chamar de comemoração, que o governo federal está fazendo, porque, na verdade, né, eu vejo que eles aproveitaram o dia 8 de janeiro para entabular a maior mentira já contada na história desse país. E o pior, eu vou mostrar para vocês agora, né, todos os eixos dessa mentira e como a própria turma da esquerda não apoia isso daí. Então vamos lá, olha só. No dia de hoje, a Polícia Federal está cumprindo uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Tá? Ninguém sabe direito para onde está indo essa operação, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém tem acesso aos autos, os advogados não têm acesso à defesa. Está um negócio bizarro que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, veja só, o ex-ministro do Lula, Aldo Rebelo, disse que falar que 8 de janeiro é golpe é uma fantasia grotesca. É uma grotesca, ele não falou, mas ele falou que é uma fantasia. Por quê? Porque faz bem a polarização, segundo ele, atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Olha só, e não foi só ele, tá? Várias pessoas que fizeram parte do governo Lula e Dilma estão falando que isso é fruto de um delírio, mas um delírio calculado, tá? Isso daí é uma mentira que tem método. Olha só, Aldo Rebelo ainda falando. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de baderneiros é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado, disse o Aldo Rebelo numa entrevista ao Poder 360, que foi publicada hoje. Ele falou que é possível comparar os atos do ano passado com o vandalismo promovido pelo Movimento de Libertação do Sem Terra, uma dissidência do MST, lá em junho de 2006, quando houve uma invasão à Câmara dos Deputados e depredação de parte do patrimônio com 24 pessoas feridas. 24 pessoas feridas, uma em estado grave. Mas eu quero colocar para vocês, mesmo Aldo Rebelo consciente e falando sobre o que aconteceu, a gente tem o Fantástico. Vamos colocar para vocês como foi a chamada do Fantástico para este último domingo. No Fantástico, um ano depois da invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília, um documentário vai mostrar como a conspiração golpista foi derrotada. 8 de janeiro de 2023, o Brasil sofre uma tentativa de golpe. Mas a democracia resiste. Imagens inéditas, depoimentos exclusivos. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. Aventura e muita ação depois dos 60 anos. A ciência explica como essas experiências fazem bem para a saúde. Senhora Juventude, segundo episódio. É depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. Pode pôr o Adriles aí. Adriles, quantas pessoas leem Poder 360 e quantas pessoas assistem o Fantástico, meu caro? Eis a questão. A questão é exatamente essa, é comunicação de massa. A gente fala, a Gazeta do Povo fala, a Revista Oeste fala, o Poder 360 fala, mas embora a gente tenha uma penetração boa, muito boa na sociedade, são centenas de milhares de pessoas que nos assistem, às vezes até milhões, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas, Marco Antônio. A Rede Globo fala para dezenas de milhões de pessoas. É um instrumento, é o veículo de comunicação de massa, não é só o maior do Brasil. A Rede Globo, ainda que tenha perdido 80% da sua audiência, que tinha 80, 90 pontos de Ibope nos anos 80, quando eu era criança, estava nascendo ainda, hoje ela ainda fala a 30%, 40% da população, diariamente, massivamente, e ela cria essa narrativa completamente invertida, subversiva da realidade, porque ela ajudou a eleger Lula, ajudou a tirar Bolsonaro, ajudou a manter esse tipo de perseguição judicial que a gente vive hoje por questões ideológicas e financeiras. O Bolsonaro tinha cortado as torneiras do dinheiro para a Globo.
O PT abriu novamente. O Bolsonaro criticava o tipo de ideopatia promovida pela Rede Globo. Você pode até contestar em relação a valores mais familiares, em relação à sociedade, em relação à complacência com bandido, ou coisa do tipo assim, que era incrustada na dramaturgia e no noticiário da Globo. E o Lula é exatamente o propagador desse tipo de ideologia, abortista, de liberação de drogas, de complacente com criminalidade, de desfacelamento da família, ou seja, essa série de questões. E aí, entrando no mérito particularmente desse pseudo-golpe que não houve, que hoje que vai ser comemorado a deflagração do golpe, então é muito simples você contestar isso. E eu vi, Marco Antônio, o documentário da Globo, ele é cheio de furos. Uma hora ele mostra o general Dias ensaiando aquelas pessoas, ele mostra o documentário da Globo, o general Dias recebendo as minutas da Polícia Federal, dizendo que havia possibilidade de manifestantes ali, aqueles manifestantes talvez pudessem agir com agressividade. Depois não mostra o general Dias adulterando os documentos, que foi uma coisa que ele fez. Depois culpa o governador libanês pela falta de guarda. A Guarda Nacional da Presidência da República nem lá estava, falando que havia a possibilidade, olha só, o interventor lá, o tal do Capé, dizendo que havia a possibilidade daquele movimento, e ele achava que era isso, ser integrado a outros estados, as populações poderiam invadir outras sedes de governos estaduais, ou seja, é o estapafúrdio do estapafúrdio do estapafúrdio. Como é que você faz um golpe com 3, 4 mil pessoas entrando de maneira praticamente aberta no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, um bando de vândalos depredando aquelas coisas ali, depredando patrimônio público, e eu acho que isso deve dar um pouco de cadeia, sim, como aconteceu com o Movimento Sem Terra, movimentos indígenas que já entraram também no Congresso Nacional, nas Praças dos Três Poderes. Mas como é que você vai fazer um golpe? Eles vão chegar lá e vão enfrentar centenas de milhares de homens das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar, quer dizer, e vão tomar o poder por eles mesmos. O que eles queriam? Que as Forças Armadas iriam endossar aquelas pessoas lá dentro? Ou seja, não tem o menor cabimento. Agora, o que tem cabimento, segundo a Globo, é promover, como o final do documentário diz, como o final da matéria do Fantástico diz, promover perseguição política, colocar gente sem individuação de conduta. Quase 2.000 pessoas foram presas, e foram presas à revelia do Coronel Naime, que fala que você não pode prender pessoas em frente ao quartel-general, e nem na Praça dos Três Poderes estavam. Prenderam essas pessoas sem individuação de conduta, sem analisar o que cada uma fez. Até hoje, pessoas estão sendo presas, estão sendo perseguidas, estão sendo mortas, como o Clériston, sem um tipo de acusação, sem um devido processo legal, sem saber o que exatamente ele estava fazendo lá. Ou seja, você tira a conta bancária das pessoas, você exila pessoas, você caça o passaporte, você prende pessoas, destrói e arruína a vida de pessoas, dizendo que as pessoas estavam financiando, e daí? Ninguém sabia que aquelas pessoas iam invadir o Congresso Nacional, que iam exatamente promover baderna. Agora, baderna, mais uma vez, não é golpe. Não é golpe, não para de pé em nenhuma possibilidade essa narrativa de golpe. O que para de pé é a perseguição judicial, é prisão. Senhora que estava com a Bíblia lá, que se escondeu das bombas de efeito moral, ganhando quase 20 anos de cadeia. É o Clériston da Cunha ficar 1 ano na cadeia sem uma tipificação criminal específica. O cara que estava até 4 horas da tarde trabalhando na sua loja, passou lá em frente, foi preso, ficou preso até morrer, porque ele sofria de comorbidades. Isso foi alertado para o ministro Alexandre de Moraes e ninguém fez nada. Você tem uma atmosfera nunca antes no Brasil, a mais nefasta da história da República, de perseguição política, perseguição pessoal, perseguição coletiva de movimentos conservadores. Eu vou prestar depoimento na Polícia Federal dia 17. Qualquer pessoa aqui pode ser acusada de mentor intelectual do golpe. Por que é mentor intelectual? Porque o cara simplesmente contestava, sei lá, ou a lisura das eleições, ou a integridade dos ministros que ali estavam. Isso é democracia, você criticar quem você quer que seja. O que não é democrático é perseguir pessoas por suas opiniões. É você não estabelecer uma tipificação criminal. O que é fake news? É mentira. Eu não estou estabelecendo se alguma pessoa mente, eu não estou estabelecendo nenhum tipo de leviandade em relação a outra pessoa. Aí sim eu posso ser preso. Você estabelecer prisão arbitrária, seu devido processo legal, você estabelecer perseguição política a quem quer que tenha contestado o STF, meu Deus. Então, o golpe que a gente está vendo é o golpe da realidade da Rede Globo, que é a grande mídia personificada, que quer inverter a narrativa da realidade
para prender, perseguir, censurar e massacrar pessoas, a saber, perseguir, massacrar todo o movimento conservador que eles identificam como bolsonarista. É a Rede Globo a serviço exatamente do golpe contra a real instituição da democracia do Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.